Você já passou pela seguinte situação? Você foi no seu médico ou algum outro médico com algum problema de saúde e o médico virou para você e falou o seguinte: esse problema que você está passando não tem jeito, a única alternativa é você tomar esse remédio o resto da sua vida. Muito bem, eu vou te explicar aqui que em muitas situações assim, não todas, infelizmente o seu médico pode estar errado, porque ele recebeu algumas informações erradas na faculdade de medicina. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o meu ponto de vista. Solta a vinheta aí, Ricardinho! Pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal Resgatando a Verdadeira Medicina. Eu sou o Thiago, sou médico clínico e intensivista. Ultimamente tenho me dedicado muito ao estudo na medicina natural, à nutrição, à alimentação. Hoje eu vou falar de um tema aqui um pouco espinhoso, um pouco difícil de falar. Muitos têm medo de falar, têm dificuldade em falar sobre isso, mas como eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu vou falar a verdade, vou falar aquilo que meu coração manda, o que minha mente sabe, o que minha mente estudou, para te esclarecer sem medo de nada. Então, pessoal, quando a gente fala aqui da doutrinação farmacêutica das escolas de medicina, isso já começou há muitos anos e eu vou explicar a origem, onde isso começou. Antes de entrar propriamente nesse ponto, eu queria falar para você que não sabe ou muitas vezes não teve contato com esse conteúdo, que a medicina praticada atualmente, a medicina que praticamos, por exemplo, aqui no Brasil, baseada em remédios, quase que exclusivamente em cirurgia, quimioterapia, radioterapia, é uma medicina ultra recente. Porque assim, a medicina, a terapia mais antiga que nós temos no mundo é a terapia ayurvédica, é a medicina ayurvédica. E essa medicina tem 8.000 anos antes de Cristo. E esse tipo de medicina, ela é praticada em 1/3 do mundo atualmente. Ou seja, acredito eu que algo que esteja aí há 8.000 anos, algum fundamento deve ter. Só em casa eu tenho um livro de 700 páginas sobre a medicina ayurvédica. Então aí você, às vezes, que está pensando em me criticar, falando que não tem evidência da medicina ayurvédica, eu sugiro que você dê uma lida sobre ela. Depois da medicina ayurvédica, nós temos a medicina tradicional chinesa, que tem 5.000 anos antes de Cristo. Então, são outras medicinas que não são baseadas em alopatia e exclusivamente em remédios, que tratam pessoas há muitos anos e dão resultado. E como surgiu nesse contexto a medicina que é praticada atualmente? Esse modelo de medicina que nós temos, que é aquele que nós aprendemos na faculdade de medicina aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, muitos outros países, é um modelo baseado no relatório Flexner, o chamado modelo flexneriano. E antes que também alguns críticos possam estar falando, o Thiago não sabe o que ele está falando, o estudo desse relatório Flexner ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. Então eu sugiro também que você vá lá pesquisar, que fala sobre toda a história do relatório Flexner. Então o que acontece, pessoal? Aqui eu vou usar alguns dados, tá? Eu vou me permitir ler algumas coisas aqui, me fundamentar, que é muito detalhe, mas vou procurar passar para vocês meu ponto de vista de uma forma objetiva. Lá nos idos de 1910, nas escolas médicas americanas, do Canadá também, era muito presente no ensino médico o chamado fisiomedicalismo e o botanomedicalismo, que eram precursores da homeopatia, da fitoterapia. Então, não somente remédios eram ensinados nas faculdades de medicina nessa época, só que apareceu essa pessoa chamada Flexner, que, patrocinada por uma fundação chamada Carnegie Foundation, que é muito ligada à família Rockefeller. Para quem não conhece essa família Rockefeller, que é uma das famílias mais poderosas no mundo, eu sugiro também que você pesquise lá no Google, família Rockefeller, para você ver como essa família é influente no mundo. E muitas vezes não totalmente ligada a causas benéficas.
Então, esse Flexner, ele em 6 meses, ele avaliou, a pedido dessa fundação, 155 escolas médicas. E veja, eu fiz uma conta rápida aqui, pessoal, para ele ter avaliado ele sozinho, praticamente, ter avaliado 155 escolas em 6 meses, ele, retirando aí fins de semana, dias de folga, ele teria que fazer uma avaliação de uma escola por dia. Apenas passando pelas escolas, ele não tinha uma formação médica, porque o Flexner ele tinha uma formação em artes e humanidades. Então ele simplesmente emitiu o relatório que o ensino não estava bom naquela época. Com isso, houve toda uma campanha na época e foi trocado o currículo médico. Foi aos poucos sendo retirado esses temas como homeopatia, fitoterapia, o fisiomedicalismo, o botanomedicalismo, e todo o ensino médico a partir daí passou a ser centrado em remédio, 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 remédio. A indústria farmacêutica nessa época ela começou a comprar espaços dentro das revistas médicas e aí começou a doutrinar que a única alternativa que existia para tratar as pessoas eram remédios. Então daí está a origem da doutrinação farmacêutica nas escolas médicas. Isso aí está publicado, não estou falando algo da minha cabeça. Então, pessoal, quando a gente fala da indústria farmacêutica, eu quero deixar algo bem claro aqui. Ela tem sim o seu lado positivo, tem os seus benefícios em inúmeras doenças. Eu seria um hipócrita de falar que eu não utilizo medicamento, porque assim, basicamente o meu trabalho ainda é interior de hospital, eu sou um intensivista, então toda hora eu estou às vezes sedando o paciente para fazer um procedimento, eu estou utilizando antibióticos, então eu ainda uso mais remédios hoje do que nos meus pacientes, do que muitas vezes nos pacientes graves, do que terapias naturais. Eu não quero desmerecer a importância dos medicamentos, só que assim, a forma como a indústria farmacêutica trabalha e muitas coisas sujas que nós podemos estudar em livros aí publicados comprometem muito a veracidade de muitas informações da indústria farmacêutica. Então, muitas vezes, tratamentos naturais que poderiam ser obtidos de forma natural não são. Deixo um exemplo básico para vocês. Um paciente com depressão, ele toma um inibidor seletivo da recaptação de serotonina para aumentar a disponibilidade de serotonina cerebral. Só que, pessoal, existe um aminoácido essencial chamado triptofano, que ele é um precursor natural da serotonina, tá? E muitas vezes um paciente poderia se beneficiar de um aminoácido que é um produto natural. Esse aminoácido cai no nosso corpo e produz serotonina. Muitas pessoas, às vezes mesmo tomando triptofano, não vão se dar bem, não vai adiantar para ela, mas muitas vão. Só que o que acontece? Você vai num médico, em muitos, não todos, que às vezes falando que está com depressão, faz um diagnóstico de depressão em você e ele já ataca muitas vezes o antidepressivo. Será que essa é uma alternativa que seria a prioridade? Será que não daria para tentar outra coisa antes? Então isso que eu contesto. Quando se fala, pessoal, em indústria farmacêutica, eu tirei muitas informações desse livro, tá? Que é o Remédios que Curam, Remédios que Matam, do professor Arthur Lemos, que é um grande médico cardiologista ortomolecular. Ele milita muito aí na medicina ortomolecular, que ele não teve medo e colocou nesse livro dele todos os podres, digamos assim, da indústria farmacêutica. E aqui eu só vou passar para vocês alguns trechos rapidamente. Ele coloca, por exemplo, aqui um médico chamado Nelson Souza e Silva, que foi o diretor do Instituto do Coração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele declarou: algumas sociedades médicas já se posicionaram contra toda a troca de benefícios que existe entre a indústria farmacêutica. Mas a maior parte, com a parte médica, essas trocas que existem entre a indústria farmacêutica e os médicos, e os congressos que são patrocinados com recursos da indústria farmacêutica, tá? Ele coloca que nós deveríamos, como médicos, ter liberdade para prescrever o que é melhor para o paciente sem influências externas, tá? Outro ponto aqui, pessoal, eu já estou caminhando para finalizar. Existe, pessoal, um remédio que não sei se todos conhecem, chamado paroxetina, Paxil.
Esse remédio ele foi produzido aí por uma farmacêutica chamada GlaxoSmithKline, e ele no seu momento de produção dele, nos testes, no momento de estudo desse medicamento, pessoal, o que foi detectado? Que esse medicamento ele poderia causar suicídio em crianças, adolescentes e em adultos. E é um alerta que consta na bula do medicamento. E em 2016, o FDA, que é uma instituição americana que controla essa parte de liberação de medicamentos, o FDA em 2006, ele descobriu que 11 crianças tinham tentado suicídio durante os ensaios clínicos desse medicamento. Um fato que foi omitido pelo fabricante aos consumidores da droga. E tal omissão causou a essa farmacêutica uma multa de 64 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia da complexidade do assunto. E para eu finalizar aqui, pessoal, o meu raciocínio, nós temos um dicionário, digamos assim, um compêndio de doenças mentais chamado DSM, tá? Esse DSM, pessoal, nesse livro do professor Arthur Lemos, ele coloca que o que acontece, pessoal, na verdade, cada DSM que é lançado aumenta o número de doenças, né? Então hoje você não pode ficar um pouco triste, tá um pouco mais triste porque perdeu um parente, tá às vezes um pouco mais ansioso, ou você tem uma personalidade que você quer ficar mais no seu canto, que você não interage muito, que você, cada DSM eles rotulam já que você é um doente, né? Então o que acontece? O que ele coloca, o professor Arthur Lemos? Que desses especialistas que fazem esse dicionário, esse compêndio de doenças mentais, de 170 especialistas, pessoal, 95% deles, desses 170, 95 deles têm vínculo com a indústria farmacêutica. Eu fiz um cálculo rápido aqui, ou seja, corresponde a 55% desses colaboradores do DSM tem vínculo com a indústria farmacêutica. Aí eu fico pensando, será que não é interessante serem criadas novas doenças aí? Porque se você cria mais doenças, você vende mais remédio. Então, pessoal, isso é só para alertar que muitas vezes, se você for no médico e for taxado como uma doença, que você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, ou que aquele remédio é a única alternativa para você, claro que temos que respeitar todos os profissionais. Você vai procurar um profissional de confiança, que seja de sua confiança. Mas, pessoal, saiba que existem outras alternativas. Pensem que, assim como eu falei, esse tipo de medicina é praticada há poucos anos para cá. Então existe homeopatia, existe suplementação, uma correta nutrição, ela pode prevenir e tratar muitas condições. Existem outras técnicas vibracionais, existem toda uma gama de fatores que podem auxiliar você, que infelizmente a indústria farmacêutica não quer que você saiba. E infelizmente muitos colegas médicos não se abrem para enxergar esse outro ponto de vista. Então aqui fica a minha dica para você sempre procurar alternativas, sempre não ficar, que você não seja, na verdade, uma vítima de apenas utilizar remédio. Pessoal, muito grato por você ter estado aqui, pela sua atenção, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, gratidão, fiquem com Deus!